Você que chegou até aqui carregando o peso da preocupação no peito, com o coração apertado cada vez que seu filho sai de casa, cada vez que ele entra naquele ônibus lotado pela manhã, cada vez que ele pega o metrô na hora do rush, cada vez que ele viaja de avião para estudar em outro estado ou trabalhar em outro país, cada vez que ele sobe naquela moto para ir à faculdade, cada vez que ele chama um Uber tarde da noite, cada vez que ele caminha sozinho por ruas que você sabe que não são mais seguras como antigamente, saiba que esta oração foi feita especialmente para você, para acalmar essa angústia que não te deixa dormir em paz, para trazer alívio a essa alma que se desespera em silêncio enquanto espera a mensagem de que ele chegou bem. Fique até o final desta oração, porque nas palavras finais está a bênção mais poderosa de proteção que você tanto precisa ouvir, aquela que vai selar a guarda divina sobre a vida de quem você mais ama neste mundo, e se você sentir seu coração se acalmar, se sentir a presença divina envolvendo você e seus filhos neste momento, deixe sua fé registrada aqui, se inscreva neste canal, compartilhe esta oração com outros pais e mães que também vivem essa mesma aflição, porque juntos somos mais fortes na fé e nossa oração coletiva tem um poder que atravessa os céus. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celestial, guerreiro invencível de Deus, defensor dos filhos da luz, eu venho até vós com este coração dilacerado pela preocupação, com esta alma que não encontra sossego, com este medo que me consome por dentro cada vez que penso nos perigos que cercam meus filhos neste mundo tão conturbado, tão violento, tão cheio de armadilhas e males que espreitam a cada esquina. Eu sei que não posso estar ao lado deles o tempo todo, não posso segurar suas mãos quando eles entram naquela sala de aula na faculdade, não posso protegê-los quando eles estão naquela reunião importante no trabalho. Não posso acompanhá-los quando eles viajam para longe, quando eles atravessam fronteiras, quando eles dormem em terras estrangeiras onde eu não conheço ninguém, onde eu não posso chegar correndo se algo acontecer. São Miguel, vós que enxergais tudo, que estais em todos os lugares ao mesmo tempo, que tendes o poder de estar onde eu não posso estar, eu vos imploro com toda a força da minha fé, com toda a dor desta mãe que não consegue deixar de se preocupar, deste pai que carrega o peso da responsabilidade de proteger, mas que se sente impotente diante de tantos perigos invisíveis. Protegei meus filhos com vosso escudo divino, cobre-os com vossas asas poderosas, afastai deles todo o mal que se aproxima, toda intenção maligna, todo perigo que eu nem consigo imaginar, mas que está lá, espreitando, esperando uma oportunidade. São Miguel Arcanjo, vós que derrotastes Lúcifer e o expulsastes do paraíso, vós que não temeis batalha alguma porque lutais com a força do próprio Deus, eu vos peço que luteis por meus filhos quando eles não puderem lutar sozinhos, quando eles estiverem vulneráveis, quando eles estiverem cansados depois de um dia exaustivo de trabalho e pegarem aquele trem lotado para voltar para casa, quando eles estiverem distraídos mexendo no celular enquanto esperam o ônibus naquele ponto perigoso, quando eles estiverem dirigindo cansados na estrada depois de uma viagem longa, quando eles descerem do Uber naquela rua escura e tiverem que caminhar alguns metros até em casa, quando eles estiverem em uma cidade grande onde a violência urbana se tornou uma guerra silenciosa que ceifa vidas todos os dias, quando eles estiverem em outro país e nem conseguirem se comunicar direito se precisarem de ajuda. São Miguel, sede os olhos que enxergam os perigos antes que eles se aproximem, sede os ouvidos que escutam os passos de quem se aproxima com má intenção, sede a voz que os alerta quando eles estiverem prestes a tomar uma decisão errada, sede a força que os protege quando eles não tiverem como se defender. Poderoso Arcanjo, eu vos entrego meus filhos neste momento com a confiança de quem sabe que vossas mãos são mais fortes que as minhas, de quem acredita que vossa vigilância é mais eficaz que toda a minha preocupação, de quem compreende que só vós podeis estar verdadeiramente ao lado deles em cada momento, em cada lugar, em cada situação. Protegei-os no ambiente de trabalho, onde às vezes as pressões são tão grandes que eles se sentem sufocados, onde as invejas e as disputas criam um clima pesado que afeta até a saúde, onde os chefes abusivos destroem a autoestima e fazem meus filhos duvidarem do próprio valor. Protegei-os na faculdade, onde tantas tentações se apresentam, onde os caminhos errados parecem fáceis e atraentes, onde as más companhias se aproximam disfarçadas de amizade,
onde as drogas, o álcool e os vícios de todo tipo estão tão disponíveis e normalizados que é preciso uma força sobre-humana para resistir. Protegei-os nos cursos noturnos, quando eles saem tarde e as ruas estão desertas e assustadoras, quando cada sombra parece uma ameaça, quando cada barulho faz o coração disparar. Protegei-os nas viagens de avião, afastai qualquer falha mecânica, qualquer turbulência perigosa, qualquer acidente que possa interromper suas vidas tão cedo. Não permitais que meus filhos se tornem estatísticas, números frios e noticiários que destroem famílias inteiras. São Miguel Arcanjo, guardião incansável, sentinela que nunca dorme, eu vos peço especialmente que protejais meus filhos dos acidentes de trânsito que acontecem a cada segundo neste país, dessas tragédias que transformam vidas em luto num piscar de olhos. Protegei-os quando eles estiverem dirigindo, mantende seus olhos atentos, seus reflexos rápidos, seu julgamento claro mesmo quando estiverem cansados, fazei com que eles enxerguem os perigos a tempo de desviar, dai-lhes sabedoria para não exceder a velocidade, para não se distrair com o celular, para não dirigir sob efeito de álcool ou qualquer substância que prejudique seus sentidos. Protegei-os quando eles estiverem como passageiros, seja no carro de um amigo que dirige imprudentemente, seja naquele ônibus cujo motorista está correndo demais, seja naquele trem que passa em alta velocidade, seja naquela moto que corta o trânsito perigosamente, seja naquele Uber cujo motorista está cansado depois de trabalhar 12 horas seguidas. São Miguel, sede vós o motorista invisível que guia o volante para longe do perigo, que aciona os freios quando o humano não percebe a tempo, que desvia da colisão que parecia inevitável, que transforma o que seria uma tragédia em apenas um susto do qual meus filhos sairão ilesos, e eu poderei agradecer a vós por mais um milagre silencioso que salvou a vida deles. Defensor celestial, eu sei que vivemos em tempos em que a violência se banalizou, em que assaltos acontecem em plena luz do dia, em que balas perdidas tiram vidas inocentes dentro de suas próprias casas, em que sequestros relâmpagos acontecem nos sinais de trânsito, em que as pessoas são agredidas apenas por estarem no lugar errado na hora errada, em que essa guerra urbana não oficial faz mais vítimas do que muitas guerras declaradas. São Miguel, eu vos suplico que mantenhais meus filhos longe dessas balas, longe dessas armas, longe dessas mãos violentas que não valorizam a vida humana, que veem uma pessoa como apenas um obstáculo ou uma oportunidade de roubo. Fazei com que meus filhos sejam invisíveis aos olhos de quem busca fazer o mal, criai ao redor deles uma barreira de proteção que os torne intocáveis, desviai seus caminhos dos lugares e momentos onde a violência está prestes a explodir, colocai anjos disfarçados de pessoas comuns para alertá-los quando eles estiverem andando em direção ao perigo. Tocai seus corações com aquela intuição que não conseguimos explicar, mas que nos faz mudar de rua, pegar outro caminho, sair mais cedo ou mais tarde. Aquela voz interior que salva vidas sem que a pessoa nem saiba que estava prestes a ser vítima de algo terrível. Glorioso Príncipe dos Anjos, vós que comandais legiões celestiais, eu vos peço que designeis anjos da guarda extras para proteger meus filhos, que multipliqueis a vigilância sobre eles, porque eles precisam de proteção redobrada neste mundo caótico. Protegei-os das doenças, das pragas modernas, dos vírus e bactérias que se espalham tão facilmente nesses ambientes fechados e lotados como o metrô na hora do rush, onde meus filhos ficam espremidos com centenas de desconhecidos, como as salas de aula sem ventilação adequada, como os escritórios com ar-condicionado que circula os mesmos germes o dia inteiro. Fortalecei o sistema imunológico deles, fazei com que seus corpos resistam às infecções, que se recuperem rapidamente quando adoecerem, que nunca sejam acometidos por doenças graves que podem destruir sonhos e interromper projetos de vida. Protegei-os também das doenças da alma, dessa depressão que tem levado tantos jovens ao desespero, dessa ansiedade que paralisa e impede de viver plenamente, desse vazio existencial que faz tudo parecer sem sentido, dessas vozes mentirosas que sussurram que a vida não vale a pena ser vivida, que plantam pensamentos sombrios e autodestrutivos na mente de meus filhos. São Miguel Arcanjo, guerreiro da luz, afastai de meus filhos todas as influências negativas, todas as pessoas que se aproximam com intenções impuras, todos aqueles que querem usar meus filhos para seus próprios benefícios, todos os predadores disfarçados de amigos,
todos os manipuladores que enxergam a bondade como fraqueza a ser explorada. Protegei especialmente minhas filhas dos homens que não respeitam as mulheres, que veem as mulheres como objetos, que se aproximam com falsidade e segundas intenções, que podem ferir não apenas o corpo mas a alma, deixando marcas que demoram anos para cicatrizar. Protegei meus filhos homens também dos que querem arrastá-los para caminhos tortuosos, para gangues, para o crime, para os vícios que destroem famílias inteiras. Protegei-os da pressão social que diz que eles precisam ser violentos para ser respeitados, que precisam provar sua masculinidade através de comportamentos destrutivos. Dai-lhes discernimento para escolher bem suas amizades, para reconhecer quem realmente se importa com eles e quem está apenas usando, para ter coragem de dizer não mesmo quando todos ao redor estão dizendo sim, para nadar contra a corrente quando a corrente está levando ao precipício. Poderoso defensor, eu vos peço também que protejais meus filhos nos ambientes digitais, nesse mundo virtual que eu mal compreendo, mas que sei que está cheio de perigos invisíveis, de predadores que se escondem atrás de telas, de golpistas que roubam não apenas dinheiro mas identidades e dignidade, de conteúdos que destroem a inocência e distorcem a visão da realidade, de comparações constantes que geram inveja e insatisfação perpétua, de cyberbullying que já levou tantos jovens ao suicídio, de exposição excessiva que pode ter consequências devastadoras. São Miguel, protegei meus filhos dos perigos que vêm através desses aparelhos que eles carregam o tempo todo, desses aplicativos que conhecem mais sobre eles do que eu mesma conheço, dessas redes que conectam mas também isolam, que informam mas também desinformam, que aproximam mas também destroem relacionamentos reais em favor de conexões superficiais e vazias. São Miguel Arcanjo, eu vos entrego também os sonhos de meus filhos, suas aspirações, seus projetos de vida, seus estudos, suas carreiras que estão começando a construir. Protegei-os do desânimo quando as coisas não saírem como planejaram, quando as portas parecerem se fechar todas ao mesmo tempo, quando o mercado de trabalho for cruel e desvalorizante, quando eles se sentirem pequenos e insignificantes diante de tantas exigências impossíveis, quando a conta bancária estiver vazia e as contas continuarem chegando, quando eles tiverem que escolher entre pagar o aluguel ou comprar comida, quando o diploma que custou tanto sacrifício não garantir nem mesmo uma entrevista de emprego. Dai-lhes força para persistir, esperança para continuar tentando, criatividade para encontrar soluções onde parece não haver nenhuma, humildade para aceitar os empregos que não eram o ideal enquanto trabalham em direção aos seus objetivos maiores, sabedoria para fazer escolhas financeiras prudentes mesmo quando a tentação é gastar o que não tem, paciência para esperar o tempo certo em vez de se precipitar por desespero. Arcanjo poderoso, eu vos confio também os relacionamentos de meus filhos, suas vidas amorosas sobre as quais eu tenho tão pouco controle mas tanta preocupação. Protegei seus corações de serem quebrados por pessoas que não os valorizam. Protegei-os de se envolverem com parceiros tóxicos, abusivos, manipuladores, ciumentos ao ponto da violência, controladores que vão aos poucos isolando meus filhos de tudo e todos que amam, viciados que vão arrastar meus filhos para o fundo junto com eles, pessoas emocionalmente imaturas que vão fazer meus filhos se sentirem responsáveis por consertar alguém que nem quer ser consertado. Dai-lhes clareza para reconhecer o amor verdadeiro quando ele aparecer, coragem para deixar ir embora o que não é saudável mesmo quando dói, autoestima suficiente para não aceitar migalhas de afeto quando merecem um banquete completo, e caso não seja a vossa vontade que eles encontrem um parceiro agora, dai-lhes paz e contentamento em sua própria companhia até que chegue o tempo certo. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celestial, eu preciso que vós entendais que eu não durmo tranquila sabendo que meus filhos estão lá fora neste mundo perigoso, que eu pego o celular dezenas de vezes por dia só para ver se eles responderam minhas mensagens, que meu coração pula uma batida cada vez que toco o telefone depois das 11 da noite, porque sei que notícia boa raramente chega de madrugada, que eu ligo a televisão com medo de ver o rosto deles nas notícias sobre tragédias, que eu acordo no meio da noite só para verificar se eles já chegaram em casa, que eu não consigo desfrutar plenamente de nenhum momento de paz porque sempre há uma parte de mim em alerta, esperando a próxima crise, o próximo susto, o próximo problema que vai exigir que eu seja forte quando tudo o que eu quero é desmoronar. São Miguel,
carregai este fardo junto comigo. Aliás, carregai este fardo por mim, porque eu não aguento mais carregar sozinha. Eu preciso confiar que vós estáis cuidando deles quando eu não posso. Preciso acreditar que vossa espada flamejante está cortando o mal antes que ele chegue perto deles. Preciso ter fé que vosso escudo está bloqueando as flechas que são lançadas contra eles e que eu nem vejo vindo. E agora, poderoso São Miguel Arcanjo, eu vos faço um último pedido, talvez o mais difícil de todos. Ajudai-me a entregar meus filhos verdadeiramente nas mãos de Deus, a parar de tentar controlar tudo, a aceitar que eu fiz o melhor que pude e que agora eles precisam caminhar com suas próprias pernas, tomar suas próprias decisões, aprender com seus próprios erros, construir suas próprias vidas. Ajudai-me a orar em vez de me desesperar, a confiar em vez de me consumir com preocupação, a abençoar em vez de tentar manipular cada situação para que saia como eu acho melhor. Fazei com que eu entenda que entregar nas mãos de Deus não é desistir, não é irresponsabilidade, não é falta de amor, mas é o maior ato de amor que posso fazer por meus filhos, porque eu reconheço que há um poder maior que o meu cuidando deles, que há olhos que nunca dormem vigiando-os, que há braços mais fortes que os meus prontos para ampará-los quando caírem. Se você que está ouvindo esta oração sentiu seu coração sendo tocado, se sentiu que realmente um poder maior cuidando de seus filhos, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe esta oração com outros pais que precisam desta paz que só a fé pode trazer. E permaneça inscrito neste canal para receber mais orações que vão fortalecer sua alma nos dias difíceis. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celestial, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, especialmente as almas de meus filhos que são minha vida, minha razão de existir, meu maior tesouro neste mundo e no próximo. Amém.